Salve, salve ao aluno do 8º ano do Colégio Cristão Ver. Aqui quem fala é o professor Derblay, que a paz do Senhor esteja contigo, e na aula de hoje eu quero rever alguns conceitos tratados na última aula, quando falamos sobre o processo de colonização e descolonização do continente africano. Você se lembra muito bem que o processo de colonização vai acontecer depois que a Europa se industrializou lá no século XVIII. Século XIX precisa de matéria-prima, vai se reunir na Conferência de Berlim com a ideia de levar desenvolvimento para nações ou civilizações ultrapassadas, no caso a África e a Ásia. E a Europa então vai sair do seu domínio territorial e conquistar essas duas partes do globo. Você se lembra disso? Você se lembra também que isso vai gerar um mal-estar entre essas nações, que vão desencadear no primeiro conflito mundial, Primeira Guerra Mundial, não resolve todas as pendências e vai desencadear então a Segunda Guerra Mundial, ok? Você se lembra também que o processo de descolonização se dá depois que a Europa está destruída pela guerra. Enquanto isso, lá no continente africano vai começar a surgir o sentimento de anticolonialismo na África contra os europeus. E o processo de independência das nações africanas vai ocorrer justamente naquele período histórico conhecido como Guerra Fria. Lembrando para você, Guerra Fria começa com o fim da Segunda Guerra Mundial e vai até o ano de 1991. Agora, meu querido, eu quero chamar a sua atenção para o que está exposto lá no parágrafo 1º da página 31 do seu livro. Lá está escrito o seguinte, que a economia da África ela é marcada por exportação de produtos agrícolas e de recursos naturais. Interessante porque um continente tido como um continente onde a fome impera, como é que esse continente consegue exportar produtos agrícolas? Já parou para pensar nisso? Agora, que tipo de cultura é essa que vigora no continente africano? As plantations, né? Você lembra disso, que isso na verdade é monocultura. É a produção somente de um tipo de cultura voltado para exportação. Note a semelhança disso com o Brasil. Depois do processo de independência e descolonização simultaneamente, algumas consequências vão ser sentidas lá no continente africano. E para o estudante de geografia, você tem que ter essa visão espacial, mesmo que você não more na África. Por quê? Porque é fundamental que você conheça o mundo onde você vive e conheça as mazelas produzidas por sistemas capitalistas e socialistas. Por isso que você estuda isso. Você estuda para ter uma visão sistêmica do globo. E um exemplo grosseiro aqui é igual ao médico. Ele estuda o corpo humano inteiro, depois ele decide aonde ele vai especializar. Se ele vai ser ortopedista só do joelho direito, por exemplo, ou vai ser só cirurgião de olhos, mas ele estuda o corpo inteiro porque ele tem que entender como funciona o corpo todo, porque se ele cortar uma artéria sua, por exemplo, sem querer, você morre, né, queridão? Se não houver socorro em tempo hábil. Mas falando de continente africano, quais são as mazelas? Aí eu quero que você dê uma olhadinha lá na página 32 do seu livro, para depois eu entrar na correção dos exercícios da página 33 e 34. O interessante aqui é que se você em tempos de quarentena tiver tempo, dá uma olhadinha no filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme que está lá na Netflix, e você consegue vê-lo e entender essa consequência espacial, econômica e política proposta na página 32 do seu livro. Os dizeres do primeiro parágrafo do seu livro são assim: a colonização e a descolonização colocaram a África como fornecedora de matérias-primas e compradora de produtos industrializados dos países ricos. Essa posição subordinada e dependente dos mercados e comércio internacional se estabeleceu espacialmente. Espacialmente não,
especialmente entre os países exportadores de bens manufaturados, que detêm o capital e o poder econômico, e os países exportadores de matérias-primas, com mão de obra barata e industrialização quase inexistente. Você lembra também que agora na visão espacial começa a surgir então a participação de cada nação, que é o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Como cada nação vai participar e qual que é a cota que cada nação terá na divisão do trabalho. Cabe à África agora ser o quê? A exportadora de matéria-prima. Então perceba que para as nações ricas não é vantajoso que a África venha se desenvolver como potência. E aqui eu estou falando da África continental, não estou falando só da África do Sul. Não é interessante para nações já desenvolvidas e altamente industrializadas terem concorrentes. O que eles vão querer? Que essas nações que agora eu não posso mais ter acesso por meio de imperialismo, mas eu passo a ter acesso por qual mecanismo? Implementação de multinacionais. E qual que é a função dessa multinacional dentro dessa nação? Continuar o processo exploratório. Só que agora levando riqueza não mais só para uma nação como era lá no período imperialista. Vai levar riquezas para várias nações, porque várias nações vão implementar a sua multinacional em território africano.